Eu me chamo Márcio Alex e bem-vindo ao Mais 15 Minutos. E hoje a gente vai falar sobre um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, a Revolução Francesa. E olha, quando a gente fala em Revolução Francesa, não é só uma briga de francês revoltado com o rei. Não, a gente está falando de um evento que mudou o mundo. Mudou a política, mudou a sociedade, mudou a forma como as pessoas enxergavam seus direitos. Cidadania, liberdade, igualdade e poder. Antes da Revolução Francesa, muita gente acreditava que o rei mandava porque Deus queria, que nobre nascia para mandar, que camponês nascia para obedecer, que pobre tinha que pagar imposto e aceitar calado. Mas a Revolução Francesa chegou chutando a porta e dizendo: não, meu amigo, o povo também tem voz. Só que essa história não foi bonitinha, organizada e pacífica, muito pelo contrário. Teve fome, revolta, crise econômica, traição, guerra, guilhotina, sangue nas ruas, execução de rei, execução de rainha, briga entre revolucionários e, no fim, a ascensão de um dos homens mais famosos da história, Napoleão Bonaparte. Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e bora entender a ponto como a França explodiu uma revolução que mudou o planeta. Antes da Revolução Francesa, a França era governada por uma monarquia absolutista. Isso significa que o rei tinha muito poder. O rei da época era Luís XVI. Na teoria, ele governava por direito divino, ou seja, a ideia era que o rei estava no trono porque Deus tinha escolhido. Então questionar o rei era quase como questionar a ordem do mundo. Só que a sociedade francesa era extremamente desigual. Ela era dividida em 3 grupos, chamados de estados. O primeiro estado era o clero, formado por padres, bispos e membros da igreja. O segundo estado era a nobreza, formada pelos aristocratas, grandes senhores de terra e pessoas ligadas à corte. E o terceiro estado era todo o resto. Enquanto eu digo todo o resto, é todo o resto mesmo. Camponeses, trabalhadores urbanos, artesãos, comerciantes, burgueses, advogados, médicos, professores, os pobres em geral. E o detalhe é que o terceiro estado representava a esmagadora maioria da população francesa. Só que adivinha quem mais pagava imposto? Exatamente, o terceiro estado. Enquanto o clero e a nobreza tinham privilégios, isenções e viviam cheios de benefícios, o povo comum carregava o país nas costas. Era uma conta injusta demais. A maioria da população francesa vivia no campo, e a vida no campo era muito difícil. Os camponeses tinham que pagar impostos ao rei, taxas à igreja, obrigações aos senhores feudais. Muitas vezes o cara plantava, colhia, trabalhava o ano inteiro e quando chegava no final, quase tudo ia embora em imposto. Além disso, os preços dos alimentos estavam subindo. O pão, que era a base da alimentação dos mais pobres, ficou cada vez mais caro. E pensa comigo, quando o alimento de uma população começa a faltar, a revolta começa a crescer. Não adianta discurso bonito quando o povo está com fome. Fome derruba governo. E na França do século XVIII tinha muita gente passando necessidade, enquanto a nobreza vivia no luxo. Enquanto o povo sofria, a corte vivia no Palácio de Versalhes. Versalhes era praticamente um símbolo de luxo francês. Era enorme, cheio de espelhos, jardins, festas, banquetes e gastos absurdos. A nobreza vivia em um mundo paralelo. Enquanto o povo se preocupava com o preço do pão, muitos nobres estavam preocupados com roupa, baile, etiquetas e fofoca da corte. E aí entra uma personagem muito famosa, Maria Antonieta. Ela era esposa de Luís XVI, a rainha da França. Maria Antonieta ficou com uma imagem muito negativa na época. Era vista como gastadora, distante do povo e símbolo de luxo da monarquia. A famosa frase, se não tem pão, que coma brioches, é atribuída a ela. Mas provavelmente ela nunca disse isso. Mesmo assim, a frase pegou porque representava bem como o povo enxergava a rainha. Alguém completamente desconectada da realidade. Agora vem um ponto central. A França estava quebrada. O Estado francês gastava muito mais do que arrecadava. Tinha dívidas acumuladas, gastos com a corte, gastos militares e uma administração ineficiente. Além disso, a França tinha participado de guerras caras, inclusive ajudando os Estados Unidos na independência contra a Inglaterra. Essa ajuda até enfraqueceu os ingleses, mas custou caro para os franceses. Então o governo precisava de dinheiro.
Mas como conseguir dinheiro? A resposta mais óbvia seria cobrar imposto de quem tinha mais, a nobreza e o clero. Só que esses grupos privilegiados não queriam perder seus benefícios. Então a crise ficou travada. O Estado precisava de reforma, mas os privilegiados não queriam abrir mão dos seus privilégios. Além das crises econômicas e sociais, existia também mudanças nas ideias. No século XVIII, vários pensadores iluministas começaram a defender novas formas de pensar a política e a sociedade. Nomes como Voltaire, Rousseau, Montesquieu criticavam o absolutismo, os privilégios e a intolerância. Montesquieu defendia a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Rousseau falava sobre soberania popular, ou seja, a ideia de que o poder vem do povo. Voltaire criticava o fanatismo e defendia a liberdade de pensamento. Essas ideias começaram a circular entre a burguesia e setores letrados da sociedade. E aí, o povo começou a pensar: peraí, por que o rei manda em tudo? Por que a nobreza tem privilégios? Por que quem trabalha mais é quem mais sofre? As ideias iluministas foram como gasolina em uma fogueira que já estava acesa. A situação ficou tão grave que Luís XVI decidiu convocar os Estados Gerais em 1789. Essa assembleia reunia representantes dos 3 estados, clero, nobreza e o terceiro estado. O problema era o sistema de votação. Cada estado tinha um voto. Então o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. Parece justo? Não era. Porque o terceiro estado representava quase toda a população, mas tinha mesmo peso político que os grupos privilegiados. E o pior, clero e nobreza geralmente votavam juntos, ou seja, o terceiro estado sempre perdia de 2-1. E aí os representantes do terceiro estado começaram a exigir votação por cabeça, e não por estado. Eles queriam que cada deputado tivesse um voto. Mas a nobreza e o clero resistiram. A tensão começou a aumentar. Cansados de ser ignorados, os representantes do terceiro estado tomaram uma atitude histórica. Eles se declararam Assembleia Nacional. Na prática, estavam dizendo: agora nós representamos a nação francesa. Isso era uma afronta direta ao poder do rei e aos privilégios da nobreza. Pouco depois, esses representantes foram impedidos de entrar no local onde se reuniam. Então, foram para uma quadra de jogo de peia, um esporte da época, e fizeram o famoso juramento do jogo de peia. Eles prometeram não se separar até dar uma constituição à França. Isso foi gigantesco, porque pela primeira vez o poder político estava sendo deslocado do rei para representantes da nação. Enquanto isso, Paris estava em ebulição. O povo estava com fome. O preço do pão estava muito alto. Havia boatos do que o rei iria usar o exército para esmagar a Assembleia. O medo se espalhou. E, quando o povo sente que vai ser atacado, ele tenta se defender. Foi aí que os parisienses começaram a procurar armas. E havia um símbolo muito forte de poder absolutista em Paris: a Bastilha. A Bastilha era uma prisão fortificada associada ao autoritarismo do rei. Mesmo não tendo muitos prisioneiros naquele momento, ela era um símbolo poderoso. No dia 14 de julho de 1789, o povo de Paris invadiu a Bastilha. Esse episódio ficou conhecido como a Queda da Bastilha. E ele se tornou um grande símbolo inicial da Revolução Francesa. A tomada da Bastilha mostrou que o povo não estava mais disposto a aceitar tudo calado. A partir dali, a revolução saiu dos discursos políticos e entrou nas ruas. O rei percebeu que a situação tinha mudado. A população estava armada, mobilizada e disposta a enfrentar a monarquia. Até hoje, 14 de julho, é a data nacional da França. Depois da queda da Bastilha, a revolução se espalhou pelo interior da França. No campo, camponeses começaram a atacar castelos, destruir documentos de obrigações feudais e enfrentar senhores. Esse período ficou conhecido como o Grande Medo. Muitos camponeses acreditavam que nobres estavam organizando ataques contra o povo. Verdade ou boatos, o fato é que isso gerou uma onda de revoltas. A nobreza começou a ficar apavorada. A França inteira parecia estar pegando fogo.
Diante do caos, a Assembleia Nacional tomou uma decisão histórica. Na noite de 4 de agosto de 1789 foram abolidos vários privilégios feudais. Isso significava o fim de muitas obrigações antigas que pesavam sobre os camponeses. Na prática, a velha sociedade baseada em privilégios começou a desmoronar. Era o antigo regime sendo desmontado peça por peça. Pouco depois, em agosto de 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é um dos mais importantes da história política moderna. Ele defendia ideias como liberdade, igualdade perante a lei, direito à propriedade, soberania da nação, resistência à opressão. A frase mais famosa era a ideia de que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Isso era revolucionário, porque antes a sociedade era baseada em privilégios de nascimento. Agora a ideia era outra, todos deveriam ser iguais perante a lei. Claro que essa igualdade tinha limites. Mulheres, escravizados e pobres ainda enfrentavam exclusões enormes. Mas, mesmo assim, o documento abriu caminho para debates que mudariam o mundo. É muito importante lembrar que as mulheres participavam ativamente da Revolução Francesa. Elas estavam nas ruas, nos mercados, nos protestos e nos discursos políticos. Um dos episódios mais marcantes acontece em outubro de 1789. Mulheres de Paris marcharam até Versalhes protestando contra a falta de pão. Elas foram até o palácio exigir a atitude do rei. No fim, forçaram Luís XVI e Maria Antonieta a deixarem Versalhes e irem para Paris. Isso foi simbólico demais. O rei deixou o luxo isolado de Versalhes e passou a ficar sob pressão direta do povo parisiense. Nesse primeiro momento, muita gente não queria acabar com a monarquia. A ideia era limitar o poder do rei por meio de uma constituição. Ou seja, a França ainda teria rei, mas ele não mandaria sozinho. Em 1791, foi criada uma Constituição. A França virou uma monarquia constitucional. O rei teria poderes limitados. O problema é que Luís XVI não aceitava de verdade essa situação. Ele parecia concordar por fora, mas por dentro queria recuperar seu poder absoluto. Isso levou a um dos episódios mais importantes da Revolução. Em julho de 1791, Luís XVI tentou fugir da França com sua família. A ideia era buscar apoio de monarquias estrangeiras e talvez organizar uma reação contra a Revolução. Só que a fuga deu errado. Esse episódio destruiu a confiança do povo no rei. Muita gente que ainda defendia a monarquia começou a pensar: esse cara está traindo a Revolução. A partir daí, a ideia de proclamar uma república começou a ganhar força. Enquanto a Revolução avançava, as monarquias europeias ficavam assustadas. Reis da Áustria, da Prússia e de outros países tinham medo de que as ideias revolucionárias se espalhassem. E os revolucionários franceses também achavam que a guerra poderia defender e espalhar a revolução. Em 1792, a França entrou em guerra contra potências europeias. Só que a situação era complicada. O exército francês estava desorganizado. Muitos oficiais nobres tinham fugido do país. E havia medo de invasão estrangeira. Esse clima de guerra radicalizou ainda mais a revolução. Em agosto de 1792, o povo de Paris atacou o Palácio das Tuileries, onde estava a família real. A monarquia foi derrubada. Luís XVI foi preso. Pouco depois, a França proclamou a República. Agora não tinha mais um rei. A Revolução tinha dado um passo sem volta. Com a República proclamada, veio uma pergunta difícil: o que fazer com o rei? Para muitos revolucionários, Luís XVI era um traidor. Ele tentou fugir, manteve contato com inimigos externos e representava o antigo regime. Então ele foi julgado pela Convenção Nacional. No fim, foi condenado à morte. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina. Isso chocou a Europa inteira. Não era qualquer pessoa, era um rei. A execução mostrou que a Revolução Francesa tinha rompido completamente com a velha ordem. Maria Antonieta também foi julgada e condenada. Em outubro de 1793, ela foi executada na guilhotina. A rainha, que antes vivia cercada de luxo em Versalhes, terminou a vida como prisioneira da Revolução. A execução dela reforçou ainda mais a imagem radical daquele período.
Dentro da Revolução, nem todo mundo pensava igual. Havia diferentes grupos políticos. Os girondinos eram mais moderados. Muitos representavam interesses da burguesia comercial e defendiam uma revolução mais controlada. Os jacobinos eram mais radicais, defendiam medidas populares, maior participação política, ações duras contra inimigos da revolução. Entre os jacobinos, o nome se destacou muito, Maximilien Robespierre. Ele era conhecido por defender a virtude republicana, a igualdade e uma revolução firme contra os inimigos internos e externos. Só que o caminho dele levaria um dos períodos mais violentos da Revolução. Entre 1793 e 1794, a França viveu o chamado Período do Terror. O país estava em guerra contra potências estrangeiras. Também havia revoltas internas. Os revolucionários acreditavam que a República estava cercada de inimigos. Então o governo criou medidas extremamente duras. Suspeitos de traição podiam ser presos e executados. A guilhotina virou símbolo desse momento. Milhares de pessoas foram mortas. Nobres, padres, opositores, políticos e até revolucionários que discordavam dos jacobinos acabaram executados. Robespierre defendia que o terror era necessário para salvar a revolução. Mas o problema é que o terror começou a devorar a própria revolução. Ninguém se sentia seguro. Uma denúncia podia acabar com a vida de uma pessoa. Apesar da violência, os jacobinos também tomaram medidas importantes. Eles tentaram controlar preços de alimentos. Criaram mobilização militar em massa. Defenderam a educação pública. Aboliram a escravidão nas colônias francesas em 1794. Criaram uma constituição mais democrática, embora ela nunca tenha sido plenamente aplicada por causa da guerra. Ou seja, o período jacobino foi contraditório. Teve avanço social, mas também repressão pesada. Com o tempo, muitos deputados começaram a temer Robespierre. Afinal, qualquer um podia ser acusado de inimigo da Revolução. Em julho de 1794, Robespierre foi preso e executado. Esse episódio ficou conhecido como a Reação Thermidoriana. Com a queda dele, o terror chegou ao fim. A Revolução entrou em uma fase mais moderada, controlada principalmente pela burguesia. Depois dos jacobinos, a França passou a ser governada pelo Diretório. Era um governo formado por 5 diretores. A ideia era evitar tanto a volta da monarquia quanto uma nova ditadura radical. Mas o Diretório era fraco. Tinha corrupção, crise econômica, instabilidade política e dependia muito do exército para se manter. É justamente nesse cenário que começa a crescer um jovem general, chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão era um militar brilhante. Ele ganhou destaque em campanhas na Itália e passou a ser visto como herói nacional. Enquanto os políticos do Diretório pareciam fracos e corruptos, Napoleão aparecia como um homem forte, eficiente e vitorioso. A população estava cansada de caos. Depois de anos de revolução, guerra, fome e instabilidade, muita gente queria ordem. E Napoleão soube aproveitar esse momento. Em 1799, ele deu um golpe de estado conhecido como 18 Brumário. O Diretório caiu. Napoleão assumiu o poder como o primeiro cônsul. Na prática, a Revolução Francesa terminava ali e começava a Era Napoleônica. Afinal, a Revolução Francesa deu certo? Essa pergunta é complicada. Se a gente olhar para os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a Revolução não realizou tudo plenamente. A França passou por violência, guerra, autoritarismo e terminou com Napoleão, concentrando o poder. Mas, ao mesmo tempo, ela mudou profundamente o mundo. A Revolução acabou com muitos privilégios feudais, enfraqueceu a ideia de poder absoluto dos reis, fortaleceu a cidadania, espalhou ideias de direitos, inspirou movimentos políticos em vários países, mostrou que o povo podia derrubar uma ordem considerada intocável. Antes da Revolução, muita gente achava que o rei era rei para sempre. Depois dela, os governantes passaram a ter medo da força popular. A Revolução Francesa deixou marcas profundas. Ela influenciou constituições, repúblicas, movimentos liberais, movimentos democráticos, debates sociais no mundo inteiro. Expressões como direitos do cidadão, igualdade perante a lei, soberania popular ganharam força a partir desse contexto. Claro que a Revolução teve limites.
As mulheres participaram, mas não conquistaram igualdade política plena. Os pobres continuavam enfrentando dificuldades. A escravidão foi abolida em um momento, mas Napoleão restaurou a escravidão nas colônias. Mesmo assim, a Revolução abriu portas que nunca seriam totalmente fechadas. A Revolução Francesa foi muito mais do que uma revolta contra um rei. Foi uma explosão causada por desigualdade social, crise econômica, fome, ideias iluministas e uma população cansada de carregar um sistema injusto nas costas. Ela começou com pedidos de reforma, depois virou revolta popular, depois derrubou a monarquia, depois executou o rei, depois mergulhou no terror, depois tentou se reorganizar e terminou abrindo caminho para Napoleão Bonaparte. É uma história cheia de contradições. Ao mesmo tempo que falava de liberdade, também teve muita violência. Ao mesmo tempo em que defendia igualdade, ainda excluía muita gente. Ao mesmo tempo em que derrubou privilégios antigos, criou novos conflitos. Mas uma coisa é certa: depois da Revolução Francesa, o mundo nunca mais foi o mesmo. A partir dela ficou muito mais difícil convencer o povo de que ele nasceu apenas para obedecer. E aí, você já conhecia a Revolução Francesa com esse nível de detalhe? Comenta aqui embaixo qual a parte mais te chamou a atenção: a queda da Bastilha, a execução do rei, o período do terror ou a chegada de Napoleão. Se você gosta de história contada de um jeito simples, direto e sem enrolação, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino, porque aqui no Mais 15 Minutos sempre tem conteúdo novo. Eu me chamo Márcio Alex, valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.